Dei uma entrevista para a Folha de São Paulo recentemente sobre uma coisa muito engraçada, que é cada vez mais celebridades estão querendo ser fotografadas segurando livros importantes. E a Folha descobriu isso, é uma tendência internacional que no Brasil também está sendo feita. E aí eles estão contratando, que é uma coisa para mim curiosa, assim, contratando assessores de leitura para celebridade. Olá, meu nome é Wellington Andrade, eu sou professor de língua portuguesa aqui da Faculdade Casper Libero, sou formado em artes cênicas no Rio de Janeiro, em letras aqui em São Paulo, na USP, onde eu fiz também mestrado e doutorado em literatura brasileira. Atualmente sou editor da revista Cult, além das aulas que eu ministro na Faculdade Casper Libero. E aí é o modelo, é o ator ou é o esportista que, para além de dar uma entrevista X, ou então ele está lá possivelmente sendo flagrado no dia a dia, mas ele está com um livrinho bacana embaixo do braço. E o rapaz da Folha falou assim, professor, isso é uma tendência, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é interessante, que por um lado, a leitura qualifica a gente de uma maneira imaterial. Se você lê mais, você fica mais lido, uma pessoa mais lida fica com mais experiência. Mas numa sociedade, digamos, capitalista, regulada pelo preço, não pelo valor das coisas, o livro acaba tendo um status, e um status de, sei lá, de intelectualidade ou de uma certa inteligência, como se um leitor fosse mais inteligente, um leitor de obras mais cultas fosse mais inteligente, que é uma bobagem. A rigor, a leitura não passa pelo critério da inteligência, passa, como eu falei, pela leitura, pelo critério da experiência. Mas é uma tendência, o livro como objeto de prestígio, sabe? Segundo esse rapaz da Folha de São Paulo, vem aí uma enxurrada de pessoas, celebridades, indo para a praia carregando James Joyce, sabe? Dizendo, nossa, isso aqui eu leio como se fosse água. Tem uma diferença entre língua veicular e língua crítica. A gente usa esses dois sistemas em qualquer língua. A língua veicular é aquela que veicula informações do dia a dia. Com ela, eu não consigo ter criticidade. Eu sou capaz de repetir todas as notícias do dia anterior exatamente como eu as li, ou seja, sem nenhuma reflexão. Então, eu sou capaz de repetir o que aconteceu ontem de dramático ou de engraçado numa conversa de amigos, porque a minha língua veicula essas informações. Há uma literatura feita somente em língua veicular, que a gente chama normalmente de best-seller, porque é um livro muito vendido, ele é muito popular, porque ele fala aquilo que as pessoas entendem de maneira muito imediata. Eu não tenho nenhum problema com essa literatura. Eu acho que quando é best-seller, que bom. Eu acho melhor que as pessoas leiam a não ler nada. É sempre preferível ler alguma coisa a não ler nada. Mas essa leitura vai fazer com que você fique sempre preso no seu estágio de língua veicular. Você, é a literatura policial, digamos, a mais popular, porque tem uma literatura policial também de qualidade. Mas você fica muito ligado, muito capturado pela trama, por quem matou, como é que o assassino foi tão engenhoso e tal, e você não sai disso, fica no nível da informação. Se você quiser pensar e ter criticidade, o professor Evaldo Bechara chama isso de conteúdos de consciência. Se você quiser ter conteúdos de consciência, você tem que sair da língua veicular e ir para a língua chamada crítica. E aí é uma leitura que não é difícil, não é chata, não é cabeçuda, porque as pessoas têm um pouco de preconceito. Mas ela vai te exigir um pouco mais, ela vai te exigir um pouco mais de repertório, um pouco mais de atenção, de experiência. Essa é muito boa, porque essa você sai transformado. Naquela, a língua veicular, você fica sempre na sua zona de conforto. No clássico, no livro assim, digamos, mais crítico, você sai dessa zona de conforto e você fica mais bem preparado para discutir, questões de sentido. Por que as coisas fazem sentido, algumas fazem, outras não. Então, a ideia que eu sempre, como professor, eu sugiro é assim, que você tempere as duas, Eu, nas férias, adoro ler Agatha Christie, Conan Doyle, gosto mesmo, tenho muito prazer, não me sinto nem um pouco enganado por eles. Mas eu sei que chega uma hora que o esquema que eles fazem já é mais ou menos repetitivo. Aí eu vou para uma literatura de prestígio para poder calibrar. Também você só lê coisa pesada, também ninguém aguenta, você fica angustiado, Acho que é mais ou menos isso. Ótima pergunta. O livro ainda depende da letra e depende do ato de leitura, porque ler em latim é colher com os olhos.
E aí isso é interessante, porque os latinos tinham essa etimologia bem bonita. Você vai colhendo, é como se fosse fazer uma recolha. Você está diante de um vaso de flores, você está recolhendo cada flor que você quiser e você monta depois o seu buquê no seu braço, digamos. Né? Então essa é uma imagem assim, muito pertinente. Quando você lê, você ativa muitas faculdades, a faculdade da atenção, a faculdade da interioridade, a faculdade da imaginação, e isso você faz com a leitura. Quando você ouve, é de outra natureza. Claro que você também, quando ouve um audiolivro, você pode até ver o livro traduzido para um filme, por exemplo, mas é outra natureza. Uma porque na tela você divide a atenção já com o que está dado, você não tem essa capacidade de leitura, ou ela fica em segundo plano. E quando você ouve, tem uma capacidade acústica, também imaginativa, mas você não tem o colher com os olhos, você não está, na verdade, leitura se faz por contiguidade. Você vai letra após letra, palavra após palavra, frase após frase, isso visualmente é disposto para você. No rádio tem na mídia sonora tem uma interferência que é de outra ordem. Não estou desautorizando o audiolivro não, mas ele não contempla a leitura no sentido de colher com os olhos. O teatro tem uma capacidade assim de presentificar, né? O ator é aquele sujeito que está diante de você, da plateia, e ele pega um personagem muito antigo, alguma coisa que lhe precedeu há 2000 anos, por exemplo, como os gregos, e ele traz para o presente, para o aqui e agora. Ele presentifica, né? O teatro é a arte da presença viva. O texto tem essa capacidade, um bom texto ele tem a capacidade de presentificar. Quando eu estou lendo Homero, que escreveu provavelmente há 2.800 anos, é como se ele estivesse saindo lá daquela ocasião, daquele tempo, espaço, e falando para mim, se dirigindo para o meu eu aqui e agora. Isso se chama presentificação. A grande literatura, o grande texto, né, filosofia, as ciências humanas, tal, não só literatura, mas todo bom texto ele tem essa capacidade de se tornar presença viva. Acho que isso que o teatro pode ajudar a literatura no sentido de uma comunicação boa com os leitores. A Creator Economy, que é a economia dos criadores de conteúdo, ela possibilita que não só os influenciadores, mas qualquer produtor de conteúdo possa usar da sua influência para gerar alguma fonte de receita. E aí a gente vê, por exemplo, algumas profissões, algumas atividades se sentindo coibidas a estar nas mídias digitais.